Edson, bom dia a todos e a todas. Então, falar de infecções, transplantes em doadores e receptores de pessoas vivendo com HIV. Então, vamos começar com o primeiro estudo, então esse é o, vamos dizer, o baseline, o bottom line de transplante com receptores HIV positivos. Vocês vão ver que isso aqui é de 2008, a coorte americana, onde eles faziam o transplante provavelmente sem nenhum protocolo prévio, não vou dizer que era experimental, porque tem uma questão ética ali no meio, né? Você recusar simplesmente o paciente pela sua condição de base. Mas esse estudo com uma coorte grande de pacientes controles, né? Uma coorte não muito grande de pacientes, de pessoas vivendo com HIV, mostrou um resultado que foi ruim, né, num primeiro momento, que era um desfecho pior em termos de sobrevida do paciente no receptor com pacientes vivendo com HIV. Então, isso aí provavelmente atrasou muito a utilização de receptores vivendo com HIV nos programas de transplante. Mas esse estudo também, ele já mostrava lá em 2008 aonde estava o problema e já sinalizava para a gente como solucioná-lo, embora em 2008 isso não fosse possível ainda, que era o desfecho pior exclusivamente naqueles pacientes co-infectados HIV e HCV, aqueles pacientes receptores HIV positivo que não eram HCV positivo, tinha um desfecho muito semelhante aos receptores HIV negativos. Então mostrava para a gente o futuro. Se a gente puder resolver o problema do tratamento do HCV, provavelmente esse resultado vai ser diferente no futuro. Em 2008 a gente tinha ribavirina e interferon, e a gente sabe que os resultados de resposta virológica sustentada eram insuficientes, além dos efeitos adversos, principalmente do interferon. Um pouquinho mais adiante, alguns autores tentaram ver se o efeito tempo, ou seja, manusear melhor esses receptores HIV positivos, tinha algum impacto na sobrevida desses receptores. Mas olhando esses estudos 10 anos depois do primeiro estudo, usando pacientes mais contemporâneos, esses autores acharam exatamente a mesma coisa. A coorte HIV-HCV positivo com um péssimo desfecho, e eles analisaram ter transplantado em 2002 a 2007 até uma coorte que eles chamavam naquela época de mais moderna, não mudava absolutamente nada. Os pacientes HCV e HIV positivo continuavam sendo pacientes com maior mortalidade e com menor sobrevida do enxerto. Então, até 2011 estava muito claro que não adiantava a gente fazer nada a não ser achar um jeito de tratar os receptores HIV que eram co-infectados com hepatite C. Na hora que isso estivesse resolvido, provavelmente a gente teria resultados melhores. Com o transplante de rim, a situação era parecida, mas não igual. Esse estudo, 2 anos depois, no New England, mostrava que os pacientes, a sobrevida era semelhante, porque o transplante de rim morre menos, né? Se o paciente perde o enxerto, ele vai para a diálise e não morre. Mas quando a gente olhava desfecho do rim, ele era um desfecho ruim dos pacientes HIV positivos, e era um desfecho parecido com de doadores idosos. Então ele estaria no pior. A mortalidade não era diferente, mas o desfecho do enxerto estava entre os piores entre todos os pacientes transplantados. Nessa época existia uma sugestão, pela análise dos dados, de que o que acontecia era mais rejeição. Então os pacientes, os receptores HIV positivos têm uma taxa de rejeição aguda celular muito maior do que a coorte de receptores não HIV positivos. Então a sugestão aqui era de que o manuseio, provavelmente os transplantadores com medo da infecção pelo HIV ou de mais infecções oportunistas, carregavam menos a mão na imunossupressão e os pacientes acabavam tendo menos rejeição.
e, portanto, seria uma questão com o tempo de você adequar a imunossupressão e ter desfechos melhores. Mas até esse momento do conhecimento do transplante, nós estamos falando aí até 2010, 2015, era claro que o transplante com pacientes HIV positivos, de pessoas vivendo com HIV, era um desfecho ruim, tá? E isso não levou à suspensão do tratamento nos receptores HIV positivos, provavelmente por uma questão ética, né, por uma questão de equidade, mas fora do livro, com certeza isso teve um impacto no aceite de receber pacientes HIV positivos. Eu vi isso nessas discussões pessoais, muitos transplantadores se recusando a aceitar esses pacientes na lista, baseado na informação científica de pior discurso. Então, se não sumiu com o programa de transplante, certamente, sem a gente saber, impactou na redução do número de pacientes que eram aceitos para programas de transplante, embora isso não seja possível mensurar. Mas que isso aconteceu, com certeza aconteceu. Mas, para quem continuou acreditando na possibilidade de dar um desfecho melhor para esses pacientes, se via um caminho, que seria tratar pacientes HIV positivo com drogas disponíveis ou melhorar protocolos de imunossupressão, principalmente no transplante de rim, e conseguir um resultado melhor que acabasse com essa polêmica de aceitar pacientes receptores vivendo com HIV. E a solução veio, né? A doutora Raquel já mostrou, então não vou demorar muito, né? Raquel trouxe dados muito melhores, porque são dados brasileiros, mas o que se observou, né, é que, primeiro, as drogas de atividade antiviral direta para HCV funcionavam muito melhor do que interferon, e tratar pacientes transplantados de fígado com HCV deixou de ser um desafio. Então, nesse estudo grande, foi um dos primeiros, né, antes dos estudos brasileiros, mas os estudos brasileiros acho que são mais relevantes para nós aqui. Mas, de qualquer jeito, esse estudo mostrou aquilo que os estudos brasileiros também mostraram. Tratar pacientes pós-transplante estavam associados a respostas virológicas sustentadas, muito semelhantes aos pacientes não transplantados, incluindo receptores HIV positivos. Então a gente tinha a solução. Se o nosso problema era tratar os pacientes com droga eficaz para HCV, então provavelmente o nosso problema com transplante hepático estaria resolvido. Só faltavam as coortes contemporâneas, né, pós 2014, mostrarem efetivamente que quem transplantou depois do início da terapia antirretroviral ativa, com as drogas de ação direta, tinha um melhor desfecho do que o período pré-disponibilidade de drogas. Isso começou a aparecer mais recentemente. Então, estudos mais recentes começaram a provar esse benefício. Então, se a gente for olhar, começamos em 2021, né? Então, a coorte americana fez uma comparação simples, né? Pacientes vivendo com HIV, transplantados e HCV, HIV e HCV, transplantados antes da era da terapia com drogas eficazes e após a utilização dessas terapias. E quando eles olhavam os resultados, vieram os resultados esperados. Então, se vocês olharem essa linha, nós estamos falando aqui de sobrevida do enxerto em transplante de fígado. Então, aqueles co-infectados HIV e HCV tinham o pior desfecho, isso a gente já sabia, na era pré-terapia para hepatite C efetiva, mas quando a gente olhava a linha dos pacientes co-infectados, mas com a terapia antiviral efetiva disponível, então essa linha cheia aqui, a sobrevida do enxerto, a redução da sobrevida do enxerto desaparecia e os resultados eram semelhantes às qualquer outras coortes, HIV negativo, HCV negativo, HIV positivo, HCV negativo, e esse efeito do pior desempenho do enxerto hepático
sumia, lembrando que em transplante de fígado o desempenho do enxerto é fundamental, porque perdeu o enxerto, nem sempre o retransplante é possível, o paciente morre, ao contrário do transplante de rim, que se ele perdeu o enxerto ele vai para a diálise. Então, olhar o desfecho sobrevida do enxerto é fundamental. Então, esse primeiro estudo mostrou que realmente tratar hepatite C adequadamente muda o efeito, muda o desempenho do enxerto a longo prazo. Mais recentemente, o ano passado, mais estudos, né, com outra metodologia, então mostrando, querendo olhar dois efeitos aqui, um efeito da utilização dos inibidores de integrase, né? A gente sabe que inibidor de integrase no transplante ele é fundamental por causa da pouca interação com inibidores de calcineurina. Então hoje, felizmente, a gente trata a maioria dos pacientes com inibidor de integrase, né, com dolutegravir, mas antigamente a gente tinha que fazer a transição para o dolutegravir quando ela era uma droga de reserva, né? Então, assim, se transplantou muito paciente sem inibidor de integrase. Então, esse estudo comparativo tentou olhar o efeito do inibidor de integrase antes e depois, mas também deu uma olhada antes e depois da adoção de terapia eficaz para hepatite C. E que esse estudo mostrou foi que, primeiro, comparando pré e pós inibidor de integrase, apesar de pós a utilização de inibidor de integrase, a mortalidade, aqui nós estamos olhando mortalidade, até ficou parecido com a coorte que não usava inibidor de integrase, mas se vocês olharem a taxa de mortalidade em quem usava o inibidor de integrase, ela é muito parecida entre um ano e outro. Então, usar inibidor de integrase, apesar de ter facilitado a nossa vida em termos de interação medicamentosa, não teve um grande impacto em sobrevida do paciente. Mas, e aí, portanto, nós estamos falando de dados do ano passado, a gente viu que quando a gente olhava, deixa eu olhar aqui, vou voltar só um pouco. Quando a gente olhava para a sobrevida antes e depois de terapia eficaz para hepatite C, aí sim a mortalidade dos pacientes caía drasticamente, de 25% para menos que a metade no período pós-utilização de drogas de ação direta, e que, portanto, em análise multivariada, tanto a utilização de terapia para hepatite C, mas provavelmente mais por isso do que inibidor de integrase, era um fator de risco independente para a melhora da sobrevida do paciente quando essa estratégia foi adotada. Então, para transplante de fígado, aparentemente, né, ou aparentemente não, com os melhores dados disponíveis, a questão da sobrevida do paciente do enxerto hepático no co-infectado HIV-HCV sumiu com a utilização de terapia eficaz para hepatite C. E para transplante de rim? Transplante de rim, então essa coorte grande aqui de um centro californiano de muitos anos, a expectativa é que ao longo dos anos, com a adequação da imunossupressão, o efeito do pior desfecho do enxerto renal sumiria, porque a gente viu que as coortes iniciais do desfecho era ruim, provavelmente por rejeição. E o que eles viram, entretanto, foi o contrário. Mesmo com casos mais recentes, né, nos anos 2020, continuava um pior desfecho da sobrevida do paciente. A sobrevida do enxerto não mudava muito, mas a sobrevida continuava ruim, embora não tivesse significância estatística, mas o paciente continuava morrendo mais na coorte total de pacientes HIV positivos. Agora, quando eles foram olhar um pouquinho melhor e fizeram a mesma coisa que foram feitos as coortes com hepatite C, o que eles viam que o impacto realmente era HCV, quando eles pegavam a coorte de HIV positivo, HCV positivo, na era do tratamento com drogas efetivas, a sobrevida do paciente enxerto era igual à da população geral. Então, parece que também na coorte de transplantados renais, a questão da hepatite C, embora a frequência de pacientes que vão para transplante com hepatite seja muito menor, hepatite C seja muito menor, nessa coorte de HIV e HCV positivos, o que conta
é também a terapia eficaz para hepatite C, para igualar a sobrevida do paciente do enxerto em transplante de rim. Então, o que a gente pode falar hoje? Né? Assim, com terapia eficaz de hepatite C, né? E também provavelmente com ajuste de imunossupressão, talvez não dê para captar isso aí, hoje a gente não tem nenhum motivo para excluir receptores HIV positivos, principalmente os HIV, HCV positivos, dos programas de transplante. Tá? Contanto que eles se atenham a critérios mínimos que foram diminuindo com o tempo. Por exemplo, no nosso serviço a gente aceita qualquer um que tenha carga viral negativa e não tenha uma infecção oportunista ou uma neoplasia em curso no momento do transplante, a gente aceita e transplanta como qualquer outro paciente. Ficou mais fácil. Não preciso mais pedir para a Simone liberar o inibidor de integrase. Agora esse paciente, a maioria, já está tomando inibidor de integrase. E não tem nenhum problema para a gente transplantar. Isso não tem uma restrição para esses pacientes. Tá? A gente tem hoje mais problema de ver interação medicamentosa, principalmente com as novas drogas. Né? Então, se a gente for olhar, não dá para falar de tudo aqui, mas só citando aqui. Então, lembrar que quando ciclosporina tem algum problema com algumas drogas, contraindicações. O tenofovir tem alguns problemas de nefrotoxicidade com algumas drogas, tem inclusive o sofosbuvir aqui com o velpatasvir, né? E tacrolimus e sirolimus, embora não haja uma contraindicação de utilização concomitante, se reserva a necessidade de monitorização frequente do nível sério dessas drogas para evitar toxicidade. Para terminar, uma palavrinha sobre doadores HIV positivos. Né? Então, assim, isso começou na África do Sul, pela alta prevalência da infecção na população, o impacto que isso tinha na redução dos doadores. Tá? O primeiro estudo na África do Sul mostrou um bom resultado no longo prazo. Né? Então, a doação para doador positivo e receptor positivo também. Os doadores positivos para receptores negativos ou são situações não esperadas ou algumas poucas situações controladas. Por exemplo, tem uma paciente, uma mãe HIV positiva com carga viral controlada que fez uma doação de fígado vivo para o seu filho. A sobrevida da criança até agora, a criança não tem HIV e a sobrevida é boa, mas isso é situação excepcional. O que se estuda é o doador positivo para o receptor positivo. E os Estados Unidos têm um programa, que é o programa HOPE, de aceitar os doadores positivos para receptores positivos. E o principal argumento aqui, além do aumento da oferta, é a questão da equidade com os pacientes HIV positivos. Os resultados começam a aparecer agora. Talvez o primeiro deles tenha sido um pouco preocupante. Nós vamos ter que olhar isso aqui com um pouquinho de calma para o futuro. Então, são 24 doadores e receptores positivos e um controle com o doador negativo, mas o receptor HIV positivo. Tá? Compararam um desfecho, são 5 centros americanos, e eles olharam aqui um desfecho pior em sobrevida, quando o doador e o receptor são positivos, né? Rejeição igual, mas um pouco mais de infecção oportunista e de câncer. Né? Então, quando a gente olha mais de perto esses dados, aumento de infecção oportunista quando o doador é HIV positivo é principalmente por citomegalovírus. A gente sabe que isso não é um problema. Citomegalovírus é facilmente tratável se você tem uma monitorização adequada. Mas o que chama atenção nessa coorte é o aumento no número de casos de câncer quando o doador é HIV positivo versus o HIV negativo. A coorte é pequena, tá? Mas esse estudo sugere um pouco de cautela, ou pelo menos a gente ficar atento, porque a experiência do HOPE é contínua, tem continuamente cada vez mais pacientes transplantados, e a gente esperar um pouquinho, olhar os desfechos de um número maior de pacientes, resultados que vão estar disponíveis brevemente, para a gente ver se esse efeito deletério se mantém ou não. Tá? Então, os resultados são preocupantes. Talvez com esses dados a gente pudesse reservar isso hoje em dia para lugares onde a prevalência na população da infecção seja muito grande, que reduza muito
a doação e não com uma política ainda generalizada. Seria mais prudente esperar os resultados que estão por vir. Muito obrigado.